Fala galera, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Ederson falando. Vamos para as nossas orientações gerais para o nosso momento privilegiado de estudos. Lembrando aí a vocês que esse momento ele é importante porque ele vai justamente dar o feedback daquilo que nós trabalhamos e exercitamos dentro desse terceiro bimestre. Sétimo ano, o conteúdo compreendido para esse momento são os conteúdos do capítulo 7, que vem falando sobre a região norte, e capítulo 8, que fala também sobre outra região, a região nordeste. Então vamos lá, vem comigo, preste atenção aí na nossa provinha, pois a primeira questão diz o seguinte: o desmatamento da região amazônica é sem dúvidas uma das maiores preocupações atuais por parte da sociedade brasileira e mundial, pois seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal dessa região. Nas últimas décadas, o avanço de alguns modelos econômicos tem intensificado esse processo na região norte brasileira. Sendo assim, quais as atividades econômicas que são responsáveis diretamente no aumento dos níveis de desmatamentos na região norte? Então preste bastante atenção, porque nós temos algumas atividades econômicas aí que são importantes, e foram importantes ainda são no desenvolvimento da região norte. Porém, essas atividades elas acabam de alguma forma impactando ao meio ambiente, nesse caso aí avançando com um progressivo nível de desmatamento. Então preste atenção que eu tenho pelo menos duas atividades econômicas que são responsáveis diretas pelo aumento desse nível de desmatamento, ok? Segunda questão, você tem aí duas imagens, né? Dois mapinhas. Primeiro mapa aí sobre o território brasileiro, mais precisamente sobre a região norte, se estendendo um pouquinho ali, mostrando uma parte da região nordeste e também da região centro-oeste. Esse seria um mapa, então, da chamada Amazônia Legal. Então, esse primeiro mapa aí, você consegue visualizar essas informações. Já o segundo mapa já é um recorte mais sobre a região norte, uma parte da região norte, a parte ali com confluência de rios, a presença de rios, e é justamente a nossa pergunta, ela vem em cima dessas duas imagens. Preste atenção. Diz o seguinte: a partir da década de 70, o governo federal estabeleceu algumas medidas para o controle e monitoramento da extensa fronteira da Amazônia Legal. Quais projetos federais criados nesse período são descritos nas imagens acima? Então é para você descrever aí quais foram esses dois projetos. Lembrando, nós temos diversos tipos de projetos que foram desenvolvidos, mas nesse caso específico são projetos que eles têm um objetivo, tá? Como a própria questão diz, que é o controle e monitoramento da região. Então fique ligado, também não vai perder essa questãozinha, ok? Terceira questão vem trazendo aí um texto, né, sobre a Amazônia como centro do mundo. Dentro desse texto, na verdade, é um discurso que foi feito ali por um jornalista em 2019, quando esteve aí em Manaus, né, no encontro das chamadas questões ligadas a florestas tropicais do mundo. Então esse jornalista ele expressou uma fala dizendo o seguinte: e quero lembrar que nós estamos no centro do mundo. Essa não é uma frase retórica, também não é uma tentativa de reconstruir uma frase de efeito. No momento em que o planeta vive o colapso climático, a floresta amazônica é efetivamente o centro do mundo, ou pelo menos é um dos principais centros do mundo. Se não compreendermos isso, não há como enfrentar o desafio do clima. E aí vem a pergunta: quais os motivos atuais para o aumento das preocupações mundiais acerca da internacionalização da Amazônia? Então eu tenho falado para vocês aí dentro do estudo da região norte que nós temos apresentado algumas características sobre a região norte. E uma das características que mais nos chama a atenção é justamente a biodiversidade, a existência da floresta amazônica e a sua importância dentro do contexto mundial. E essa importância tem levado aí
muitas potências, muitos países da Europa, ou mesmo localizados aqui na América, como é o caso dos Estados Unidos, propostas voltadas para internacionalizar a Amazônia. Qual é o real interesse dessas pessoas? O que existe aqui na Amazônia de tão importante para as pessoas quererem a sua internacionalização? Ou seja, tornar a Amazônia uma área de influência mundial. Então fique ligado também nessa questãozinha aí, uma questão bem interessante. A quarta questão diz o seguinte: a estrutura fundiária do Brasil está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, criando assim os conflitos por terra. Diante desse problema, o mapa abaixo mostra a distribuição territorial mais conflitante em 2019 no território brasileiro. Assinale a alternativa correta a região no Brasil com o maior número de conflitos por terra. É a. Então você vai ter que assinalar a correta e aí você vai ter que responder a região no Brasil com maior número de conflitos por terra. Então perceba que existe um mapa do Brasil e apresenta aí alguns pontos, né? E esses pontos, quanto maior o seu tamanho, quanto maior o tamanho do círculo no caso, maior é a concentração de conflitos. Então preste bastante atenção, tente identificar aí onde os pontos eles estão maiores, em qual estado, e aí através do estado, quem sabe você consiga identificar a região, tá? Então eu tenho aí 4 regiões, eu coloquei, letra A, região norte, letra B, nordeste, letra C, sudeste e letra D, sul. Então uma questão objetiva, ok? Quinta questão diz o seguinte: durante o século XIX, a região norte vivenciou um grande crescimento populacional, impulsionado, entre outros fatores, pelo... Então você vai falar aí e vai perceber que dentro da dinâmica territorial da região norte nós tivemos aí diversos ciclos econômicos. E é inegável que o século XIX foi um desses períodos que trouxe muitas pessoas. Aí você vai ter que falar qual era o ciclo econômico que estava acontecendo, tá bom? Letra A, ciclo do ouro. Letra B, ciclo da madeira. Letra C, ciclo da borracha. Ou letra D, ciclo da cana de açúcar, ok? Vamos para a sexta questão, falando agora sobre região nordeste, outra temática aí que nós trabalhamos nesse nosso terceiro bimestre. Sobre a região nordeste, é correto afirmar, você vai ter que falar a correta, tá? É a maior das 5 regiões brasileiras com um elevado vazio demográfico. É composta por 12 estados, sendo que suas principais características econômicas estão ligadas apenas à agricultura. Letra C, pode ser dividida em 3 sub-regiões, Agreste, Centro-Norte e Sertão. Ou letra D, apresenta praias banhadas pelo Oceano Atlântico, proporcionando para essa região uma vocação natural para atividade turística. Escolha uma dessas que se relacione à região Nordeste como a correta. Escolha apenas uma, tá? Sétima questão. O cultivo de uva na região Nordeste tem apresentado um crescimento relativo, muito devido aos sistemas de irrigação, que tornam essa produção que antes parecia impossível na sub-região. Então você vai ter que apresentar onde é que está acontecendo o cultivo de uva. O que a irrigação ela trouxe aí, né? Ela trouxe a possibilidade de plantio de uva em uma região que era impossível de existir esse tipo de plantio, devido a questões climáticas, questões do solo. E aí você vai ter que dizer qual é essa sub-região. Letra A, Sertão. Letra B, Agreste. Letra C, Meio Norte. Ou letra D, Zona da Mata. Ok? Então não perca também aí essa questão, tá? Oitava questão, dentro do sistema hidrográfico, ou seja, que é formado ali por rios, lagos e oceano, que compõe a região Nordeste, encontramos um rio com grande importância para a navegação, interior, pesca e irrigação. Nas últimas décadas tem sido discutido o projeto de transposição desse rio para as regiões mais afastadas do Nordeste. Qual o rio da região Nordeste está sendo descrito acima? Então preste atenção, é para você colocar o nome do rio, está sendo descrito acima, é a primeira parte da pergunta. Segunda parte, qual a questão climática poderá ser resolvida com o projeto de transposição desse rio?
Então, primeiro na oitava questão, você vai colocar o nome do rio, depois qual questão climática que tanto assola o Nordeste, esse rio ele vai poder resolver ou pelo menos amenizar, ok? Nona questão, a urbanização da região Nordeste aconteceu a partir da década de 90, sobretudo nas regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza. Sendo que um fator importante para esse acelerado processo, intensificado nos últimos anos, é a letra A, atividade turística nessas cidades litorâneas. Letra B, diminuição da violência urbana e poluição do ar. Letra C, aumento do êxodo urbano, ou seja, saída das pessoas da cidade nesses centros urbanos. Ou letra D, substituição integral de todas as moradias irregulares nesses setores. Então você vai ter que dizer aí qual característica dessas aí, qual dessas alternativas melhor se adequa também à realidade da urbanização na região Nordeste. Vamos à última, 10ª questão, olha o que diz. A região Nordeste do Brasil apresenta 1.554.257 quilômetros quadrados. Essa área do território brasileiro apresenta grandes diferenças em aspectos como clima, vegetação, economia, entre outros. Nesse contexto, a região é dividida em quatro processos conhecidos como as sub-regiões do Nordeste. Quais são essas sub-regiões nordestinas? Então, estou falando aí sobre a área total do Nordeste, mas você deve lembrar que o Nordeste ele passa também por um processo de divisão, né, em sub-regiões. Então, fique ligado aí, fique atento, não perca o foco dentro dessa questão. Então, espero que você tenha compreendido aí. Agora é só desejar aí que Deus ele possa abençoar e